Diário do Nordeste no Enem. Apoio: Assembleia Legislativa do Ceará. Conteúdo: Ari Sá. ESAS. Realização Diário do Nordeste. Olá, internautas, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro Enem, Diário do Nordeste, SAS, essa parceria que já deu certo. Estou agora com a minha amiga professora Rita C, que vai começar aí dando um alô para vocês e já iniciando a primeira questão, não é, Rita? Isso. Boa noite aos internautas. Prazer grande aqui estar com o Helder. Vamos à primeira questão. Nós temos a questão número 1 na página 2 e ela trata da competência 7 e da habilidade 21, que é reconhecer em textos de diferentes gêneros recursos verbais e não verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. Eu costumo sempre dizer, Helder, que o aluno deve primeiro observar o enunciado da questão para só então se dirigir ao texto. Muitas vezes ele se prende ao texto logo de início e ele presta atenção que não vai ser nem mesmo cobrado na questão. Se ele parte pelo enunciado, ele já vai ser direcionado, orientado a visualizar o que é realmente preciso, né? Então, no enunciado dizemos: na composição de Márcio Araújo e Robson Bala, há o objetivo de criar e mudar comportamentos e hábitos em relação ao trato do lixo. Isso é um direcionamento interessante, porque eu já sei que eles têm a intenção de mudar algo. Para isso foram utilizados. De repente eu sondo pelo menos o item A. O item A fala recursos icônicos e poéticos. O item A fala recursos icônicos. O que é o recurso icônico? É o recurso de figura, é o recurso muito próprio das charges. E realmente quando você observa... Não verbal, né? O dentro não do processo. verbal, exato. Quando você observa o texto, você vê que existem dois textos na composição dos dois autores. Então existe um texto em que uma criança segura placas, as placas, né? A primeira diz lixo orgânico e a segunda diz lixo inorgânico, numa tentativa de mostrar que é preciso separar um do outro. E tem ainda um texto verbal, que é o poema. Então, nós temos tanto o texto icônico, que é um tipo de texto não verbal. É importante lembrar aqui que o texto não verbal, o texto que não tem palavras, é um texto que pode vir desde as figuras, passa-se também pelos gestos, pelos movimentos. Nós podemos ter um texto icônico de figuras, podemos ter um texto gestual e podemos ter ainda um texto cinésico. Todos esses tipos de texto são textos não verbais. Mas esse texto não verbal pode vir também ao lado do texto verbal. O fato de as duas placas terem as palavras lixo orgânico e lixo inorgânico nos permite dizer que esse texto é um texto misto, é um texto tanto verbal quanto não verbal. E ainda há o poema. Portanto, voltando ao item A da questão, é verdade que há recursos icônicos e poéticos, falta-nos ver se há recursos poéticos. E aí o item fala como a rima, o ritmo e a reiteração. A rima, o aluno sabe identificar muito bem, o candidato sabe identificar muito bem. O ritmo se estabelece pela disposição das sílabas tônicas, pela organização da frase, pela sua ordem, pelo número de sílabas métricas, e a reiteração significa a repetição de algo. Então é preciso ler o poema para confirmar ou invalidar o item. Reciclar o lixo é a solução. Para acabar de vez com a poluição, o que é reciclado logo se transforma, e a gente reutiliza, mas de outra forma. Plástico vira bola, papel vira sacola. É só ter consciência do que se joga fora. Na hora de jogar, separe o lixo direitinho. Assim você terá um mundo muito mais limpinho. Reciclar, reciclar, é preciso reciclar. Reciclar, reciclar. Então, até aí nós já percebemos a existência da rima, a existência do ritmo e a existência da reiteração da palavra reciclar, com a intenção de fazer que o leitor assimile essa ação necessária de reciclar. Percebemos também que é um poema que seria muito bem compreendido mesmo por crianças, uma ação educativa compreensível nesse momento tão importante, né? Que é o momento de trabalhar pela sustentabilidade. Então, o item A trata de recursos icônicos e poéticos, como a rima, o ritmo e a reiteração, destinada no caso a reiteração, termo mais próximo, a sugestionar uma ação a ser empreendida pelo receptor, que é a pessoa que lê o poema e que vê a figura. E esse item é correto. Mas é interessante observar o que há de errado nos outros itens. O item Era isso B... que eu ia até questionar, porque o teu B tem um termo que já grita
que é essa questão do hermético, né? Isso, é importante explicar esses termos para eles. Com certeza. Me ajude. Explique aí o que é o hermético. Você vai explicar muito bem. Essa prolixidade que você pode gerar dentro do texto, né? O hermetismo está ligado a essa condição, que atrapalha muitas vezes a questão da coesão, da coerência, pela dificuldade que o aluno tem de fazer, de estabelecer vínculos entre os elementos que estão formando a teia textual. Pronto, então ali você entra no universo do hermetismo, que grita, né, Rita? Fechamento, Quando você né? olha para aqui, né, você já começa a dizer, opa, tem um detalhe aqui. Não tem cabimento, né? Como fazer um texto para ensinar, né, uma nova postura. Esse texto pode ser lido por crianças, a intenção é exatamente comunicar bem. Como ter um texto hermético? Deixa os textos herméticos para os simbolistas, né, que faziam questão de não serem exatamente compreendidos na essência do que gostariam de dizer, que queriam deixar sempre impressões Tira vagas. até a cara da composição feita assim para o dia a dia, ainda mais com a temática de reciclagem. Exato. Porque se tivesse uma temática ou, na verdade, uma estrutura hermética nesse texto, seria muito difícil para o aluno tentar compreender a mensagem da reciclagem, né? Exatamente. O item C, então, Helder, só chamou sua atenção o termo hermético, vamos a mais um termo, os simbólicos, né? Simbólico não, aqui a linguagem é direta, é bastante objetiva. E fala em alcance da plurissignificação. Isso seria interessante para um texto em que a intenção fosse trazer mais de um sentido. Como esse texto divulga uma nova postura, o que se deve fazer, a intenção foi monossignificativa, foi exatamente dizer uma mensagem só, embora seja um poema. Eu falo assim porque os poemas podem trazer a plurissignificação. O texto literário tem como uma de suas características a plurissignificação. Mas, neste caso, poemas simples, percebe-se que inclusive para um público de faixa etária menos elevada, nós não teríamos aqui a plurissignificação. E o tom aqui é até de linguagem referencial, né? Naquela busca de explicar de uma forma que não seja assim tão pessoal, particularizada, que seja compreendida por todos, né? Exato. E a conativa também, né? Pronto. Reciclar, reciclar, reciclem, reciclem, estimulando a uma atitude, né? É, a questão então, da informa ordem, né? Da sobre o imposição, lixo e ainda estimula. Bom, a opção C. Recursos exclusivamente verbais. Não, exclusivamente verbais não, porque se nós temos um poema e temos uma figura, nós temos o recurso tanto verbal quanto o recurso não verbal, que é o icônico. Essa opção C é facilmente descartada. E a D que você já colocou também o exclusivamente, aí vem no Pronto, comecinho. exclusivamente, exato. Tudo verbais, é perigoso, exclusivamente, né? Verbais. Erudição, não. Erudição exatamente vai trazer aquela linguagem com termos bastante ricos, né? Que vem de um vocabulário muito vasto, não é o caso do poema. E frequentes inversões também não, porque a inversão seria para um outro tipo de leitor, não é o caso deste texto. E o item E fala em recursos icônicos simples, sim, a figura é bem simples, o ícone, a figura, a imagem, e recursos verbais próprios da prosa, com linguagem denotativa e concisa. Olha, a linguagem, embora seja um poema, é uma linguagem que deve ser interpretada ao pé da letra. O lixo, né, deve ser tratado de alguma forma, recicle. A linguagem denotativa é correta, concisa, objetiva, mas os recursos verbais, como a rima, como o ritmo, como a reiteração, não são próprios da prosa. Então, o único item que tem todas as informações coerentes é o item A. Muito bem. E aí nós vamos agora para a próxima questão. Vai ser outro bate-papo meu com a Rita C aqui. Nós vamos, por exemplo, para a página, peguem aí, por favor, 4, a questão de número 5. Aqui eu estou trabalhando com a habilidade 22. Ela me diz exatamente o quê? Relacionar em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. Aí ficou interessante, Rita, porque aqui quando eu fui formular essa questão, eu pensei, vou colocar autores que são conhecidos, o Enem gosta muito de trabalhar com aqueles autores que enriquecem a nossa literatura como um todo. Então eu puxei o Oswald de Andrade e bem aqui a gente tem Carlos Drummond de Andrade. É engraçado que a textualidade entre os dois. Não haver no Enem. Com certeza. E aqui a gente tem uma relação incrível, né? Ó, canção de regresso à pátria. Aí eu tenho lá, minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Oswald de Andrade. Logo em seguida a gente tem um Carlos Drummond com o texto Europa, França e Bahia, que diz, meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra, ai, terra que tem palmeiras, onde canta sabiá. A experiência do exílio é um tema recorrente na literatura brasileira.
sendo responsável por um grande número de poemas e canções. É tanto que a gente nota os tropicalistas, né, quando saíram do Brasil, todos aqueles artistas que viveram essa época, né, da perseguição da ditadura, sempre vão exaltar nos seus escritos esse momento, a saudade que vão ter dessa terra, né? A Canção do Exílio gerou mais de 40 textos de intertextualidade. O primeiro, inclusive, já faz intertextualidade com a Canção de Gonçalves Dias, né? Eu até brinco, o pessoal tem um monte de dizer que é a carta de Pero Vaz de Caminha, a nossa certidão de nascimento. Para mim, eu acho que é o Gonçalves Dias, que propõe essa certidão, né, nos tempos ali do século XIX e cria uma literatura com a nossa cara de fato, né, exaltando essa questão da fauna e da flora, que vão dar o tom romântico das construções dessa época, né? Exato. Aí olha o que é que tem lá. Ao compararmos os fragmentos 1 e 2, podemos perceber que seus autores, quando eu olho para o item A, ele diz assim: possuem a mesma visão de nacionalismo fanista. Olha, gente, a visão do Carlos Drummond de Andrade é uma, a visão que a gente vai notar aqui do Oswald de Andrade é outra. Quando eu percebo o olhar do Oswald, eu sinto uma crítica. Até na escolha, né, lexical, quando ele coloca aí Palmares, já dá uma riqueza de interpretação, né? Minha terra tem palmares, ele não diz ela tem palmeiras. Ela tem quilombos, né? Já demonstrou aí um trabalho ligado à questão da escravidão na América. Enquanto quando eu olho para o Drummond, a visão é de que é uma terra diferente, é uma terra especial. Então, esse fato é bem importante. Quando eu pego o item B, ele diz: revela um apego à pátria, idealizando-a e tratando-a como um alicerce de seus sentimentos saudosistas. Olha um detalhe, idealização. Eu não tenho idealização, já que acabei de citar Palmares. O item C me diz: apresenta a mesma postura crítica diante do tema do nacionalismo, revelando atitudes distantes da crítica social. Não, acabei de dizer que tem crítica social. Quando eu vou ao D, diz: diferem quanto ao tratamento dado ao tema. No caso, que foi o caso do Drummond de Andrade, teve um perfil. Quando eu pego o Oswald de Andrade, já é outro perfil. Outra visão, né? Aí diz lá: diferem quanto ao tratamento dado ao tema, já que o primeiro expõe uma postura mais crítica que o segundo. Pela alusão que ele faz a Palmares, acaba se transformando num texto mais crítico. Todo mundo diz assim: ah, Drummond veio depois do Oswald de Andrade. Mas aqui o que importa é o léxico, o que estava no poema. É isso que vai definir tua resposta como sendo item D de dado. Rita, tem mais uma, né? Interessante aqui você ter falado em ufanismo, porque isso é muito bom para que se diferencie o nacionalismo romântico do nacionalismo modernista. Nacionalismo romântico ufanista, porque nós estávamos num momento em que necessitávamos valorizar o nosso país, e o nacionalismo de 100 anos depois, que é um nacionalismo que não precisa preocupar-se com isso, o nacionalismo crítico, né? Então, Oswald de Andrade, conhecidíssimo como uma pessoa que recuperou muito do que se dizia nos outros textos, do romantismo, principalmente, dando uma nova visão, fazendo a paródia. E a paródia, exatamente consistindo num grande número de semelhanças para, em um determinado momento, se trazer a diferença. Quando você fala que ele trocou Palmeiras por Palmares. Exatamente. Então, quase tudo igual. E, de repente, vem o efeito de humor chocando o leitor. E um detalhe, né? Porque aí você ganha o leitor pelo detalhe. Isso. Aquela mordacidade, aquela crítica dele sagaz, que está ali no detalhe, que muita gente, quando chegou para mim com essa questão, veio dizendo assim: poxa vida, professor, eu acabei errando, por que eu errei? Aí, opa, você leu isso aqui como Palmeiras. Isso, e aqui eu tenho Palmares. Perigoso. Então, cuidado com esse detalhe. É uma palavra ali no meio. Exato. A nossa próxima questão, questão 11, na página 7... habilidade 24 da competência 7. Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do público, tais como intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre outras. O texto a seguir é uma imagem composta de elementos representativos de um conhecido quadro climático e social. A fim de comover o receptor sobre a gravidade da situação representada, o autor, como estratégia argumentativa, explora. Opção A: alguns elementos indispensáveis ao convencimento do público, sendo-lhe imprescindíveis todos os ícones. O que são os ícones? Já sabemos. A figura do sol, a figura da casa, a figura do cacto, da ossada de vaca. A gota, né? Que é tão sensível aí. As telhas, pote, né? As pessoas, o pote, o cachorro. Tudo isso é ícone, figura. Esse texto, ao contrário do texto da questão anterior, não tem palavras, só tem figura. Ele é um texto exclusivamente icônico. Mas o exagero do item A
consiste em dizer que alguns elementos são indispensáveis ao convencimento do público, sendo-lhe imprescindíveis todos os ícones. Se eu tirar daqui o cachorro, o leitor da charge continua entendendo que isso é um quadro de seca. Então, o cachorro é interessante para compor mais ricamente o quadro, mas ele não é indispensável. É um aspecto mais do pitoresco, né? Para pintar aquela cena naquele espaço. Exatamente. Indispensável aqui é essa lágrima, esse sol, para se entender que é a seca. O item B fala em exageração e humor, não como motivação para o riso, mas sim como recurso que possa sensibilizar, comover. Exatamente. Observe a lágrima que vai ser posta, não é? Escorre do olho, né? Escorre para o pote. E assim nós temos o item B como resposta. O item C fala em elementos estranhos ao contexto representado. Não existe nenhum elemento aqui que não possa estar no contexto do meio rural no momento de seca. O item D fala em alguns recursos icônicos e linguísticos de grande força. Não existem aqui recursos linguísticos, só existem recursos icônicos, portanto a opção D é falsa. E a opção E também falsa, fala em intimidar o receptor. Aqui ninguém pretende, nesta charge, o autor Biratã não pretendeu intimidar o receptor e sim sensibilizar da maneira dele, usando o humor necessário, mas não para intimidar, e sim para sensibilizar. Então nós temos a opção B como resposta. E logo depois, o nosso último momento, gente, eu queria que vocês fossem até a questão de número 15. Está lá na página 9. Nós temos aqui a habilidade 27, que vai discutir o papel da norma culta dentro do universo que a gente tem da linguística na prova de linguagens e códigos, né? Então eu tenho a habilidade 27 me dizendo: reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação. É engraçado que a gente vai reconhecer muitas vezes até pela falta, pela ausência dessa norma, né? Então você pode reconhecer um traço pela ausência. Aqui tem um rapaz, ele está fazendo uma entrevista de emprego, aparece uma moça lá, como a gente tinha falado agora há pouco, né, a questão dos recursos que foram utilizados, tanto verbais quanto não verbais, mas o foco dessa questão é a gente perceber como se deu o processo de comunicação. Então ela responde lá, ó, falo fluentemente, né, inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E ele pergunta, e o português? Aí ela diz, aí varia. Né? Quando ela fala isso, a gente tem aquela dimensão, né, da desobediência à norma culta. Tenha muito cuidado com isso. Aí lá a gente vai encontrar, ó, a imagem reflete uma situação de entrevista de emprego. Acerca da leitura da cena, nota-se que o item A diz: há uma desvalorização de outros idiomas em função da supervalorização da língua portuguesa. Olha, o foco aqui não é a supervalorização da língua portuguesa, é saber se ela é uma falante competente para essa situação que ela tem de emprego, que vai ser necessário o domínio da norma culta. E uma crítica, né, ao fato de ela saber outros idiomas e dispensar exatamente o idioma dela, o idioma pátrio. Exatamente. Quando ela precisaria se comunicar bem com a nossa língua e não só com as outras. Principalmente, né? Principalmente com a nossa. Aí o B diz assim: a língua portuguesa assume seu status culto formal, sendo tratada de forma rebuscada, erudita. Aqui a gente não percebeu uma erudição. A gente viu um traço aqui de oralidade, né, e um traço do cotidiano dela. E o português, né, ele pergunta sem haver uma oração a que essa possa se conectar, né? Exatamente. Ele vai perguntando no contexto de fala. E o Exato. português? O C diz: a candidata afirma conhecer de forma acurada vários idiomas, mas demonstra não dominar a norma culta de sua língua materna. Foi exatamente o que nós chegamos a observar. Resposta correta, então, fica sendo o item C de casa. Gente, ficamos por aqui. Um abraço enorme, boa sorte. Né? Acho que todo mundo contribuiu da melhor forma. E Tassi, o que é que você tem a dizer para esse pessoal que está aí em casa, olhando por computador e bebendo cada informação nova que vai chegando? Eu tenho a dizer que não desista, seja firme, procure esse material, procure outros materiais no nosso site, fique bem atento, acompanhe todas as questões, tenha firmeza, já está bem próximo à prova. Então você não tem que cansar nesse momento. Nesse momento você tem que buscar aquela energia que vem lá de dentro e realmente ter excelentes resultados. Fique sempre conosco, muito sucesso, muita força para continuar estudando e conseguir o seu objetivo. Diário do Nordeste no Enem. Apoio: Assembleia Legislativa do Ceará. Conteúdo: Ari de Sá. ESAS.
Realização Diário do Nordeste.